Olá, paz do Senhor, com muita alegria nós estamos aqui, você é bem-vindo ao canal AD Belém, Araci 1, e nós estamos aqui para realizar mais um momento Crescendo na Verdade, essa ferramenta que nós estamos utilizando nesse tempo de isolamento social. Nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus através dessa gravação, que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar a sua vida e que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Queridos, nós estamos gratos a vocês que têm comentado os nossos vídeos, têm compartilhado os nossos vídeos. Isso é muito importante. Eu queria convidar você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E deixa também o seu like, ative o sininho de notificação para que você possa estar recebendo a nossa mensagem e compartilhando a mensagem da palavra de Deus a muitas outras pessoas, ok? Queridos, hoje nós estamos aqui para compartilhar com você na parte 2 da mensagem: eu escolho ser definido com o que Deus tem para a minha vida. Mensagem parte 2, eu escolho ser definido com o que Deus tem para a minha vida. Eu quero convidar você a mergulhar comigo na palavra de Deus. Agora nós vamos estar mergulhando na palavra de Deus, falando desse segundo personagem, porque o primeiro personagem foi Moisés. Moisés, ele foi um príncipe, ele foi criado nas disciplinas do Egito, ele era considerado filho lá da filha de Faraó, mas ele decidiu viver aquilo que Deus queria para a vida dele. E Jabes também, ele tomou uma decisão para a vida dele, ele queria viver o melhor de Deus, ele queria viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Nós vemos que aqui está registrada uma oração de Jabes. É uma passagem bastante conhecida. Se você pegar o livro de Crônicas, você vai pegar esses versículos, esses 2 versículos, no meio de uma genealogia. Essa genealogia que Crônicas traz, ele fala de 600 nomes. Vai falando que fulano gerou ciclano, da tribo de não sei quem, e vai falando toda essa genealogia, e você vai lendo, e você pensa, nossa, essa genealogia não vai acabar, essa genealogia não vai ter fim, e você vai falando e parece que nada vai acontecer. Mas a Bíblia, ela dá uma pausa na genealogia. Quando chega no capítulo 4, no versículo 9 e 10, ela dá uma pausa, porque ela olha para a vida de Jabes, ela registra o nome de Jabes, porque nessa época estava tendo as divisões das tribos, as divisões das terras para as tribos de Israel. E Jabes pertencia a uma dessas tribos de Israel. E a Bíblia começa falando assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A Bíblia fala assim: sua mãe chamou de Jabes. Jabes, a palavra Jabes quer dizer dor, ou aquele que causa dor. Se você mergulhar na história do significado dos nomes, você vai entender o significado do nome Jabes. Ele tomou um nome pela sua mãe, a sua mãe teve algumas dores, eu não sei que complicação sua mãe teve, mas sua mãe pegou e falou assim: esse menino vai ser chamado Jabes, porque com dores eu dei à luz. Eu não sei se foi na hora do parto ou mediante a gestação, essa mãe teve complicação na sua gravidez. Ela colocou esse nome no menino de Jabes. Jabes significa dor, ou aquele que causa dor. Queridos, aí nós vemos no meio dessa genealogia, Deus para registrar o momento desse homem aqui, a oração desse homem. Quantas vezes no meio do nada, ou não sei de onde você veio, eu não sei a sua história, mas Deus, ele está disposto a parar alguma situação para revelar a sua vida, para ouvir a sua voz, para ouvir a sua oração. Isso é importante. E nós vemos na vida de Jabes aconteceu isso. O mais importante aconteceu, Deus parou. No meio que nós estamos lendo na palavra de Deus, a gente encontra a Bíblia falando desse homem chamado Jabes.
que a sua mãe colocou nele. Jabes, ele não recebe um nome muito bom. Ninguém, é que hoje as histórias mudam, mas naquele tempo os nomes tinham significado, e todo o significado que os nomes tinham, aquela pessoa que tinha aquele nome com aquele significado, acabava vivendo aquele script que era designado para o seu nome. E o nome de Jabes não seria diferente. Quando ele estava na escola, quando ele estava em algum lugar brincando, as pessoas chamavam de Jabes, já vinha na cabeça deles, olha, ele causa dor, ele causa aflição, ele causa problema, ele causa um incômodo. E aí ele ia levar isso para a vida dele, ele ia ser taxado na vida dele como um homem causador de dor. E a Bíblia ela fala que Jabes ele não aceitou isso. Ele preferiu escolher viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele se predispôs a mudar o rumo da sua história. Aquilo que o seu nome tinha de script para ele viver, ele resolveu mudar. Queridos, mas a história de Jabes, ela foi mudada. A sua história pode ser mudada. A sua história não precisa ser do jeito que você está levando. Muitas vezes você fala assim, olha, alguém me colocou um nome, alguém falou que eu não seria ninguém, alguém falou, olha, você causou muitos males e você tem levado isso na sua vida até hoje, falando assim, olha, a minha vida não é feliz porque eu fiz algo, a minha vida não é feliz porque aconteceu algo no passado. E Jabes, ele, na oração dele, estava disposto a mudar o script da sua vida. Na sua oração, querido, você pode mudar o script da sua vida. Você não precisa aceitar aquilo que aconteceu no passado e esse mal continuar seguindo a sua vida pro o resto da sua vida. Não aceite isso. Aceita aquilo que Deus tem para sua vida, e o que Deus tem para sua vida é coisa grande, é coisa maravilhosa, e nós vamos perceber isso através da vida desse homem aqui. Nós vemos aqui, queridos, que Deus ele tem grandes sonhos para nós. Deus ele tem grandes planos para nossas vidas. Ele quer mudar a minha história. Ele quer mudar a sua história. Não aceite as palavras daquilo que alguém olhou para você e falou, olha, você vai ser essa pessoa. Você não aceita isso para a sua vida. Aceita aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós vemos aqui que tem pessoas, queridos, que estão sofrendo aí na vida inteira, sofrendo a sua vida porque alguém falou que ele não seria aquilo que ele deveria ser, ou deu um ultimato para ele e colocou alguma penitência para que ele pudesse levar. Mas essa penitência pode ser mudada. E nós vemos através da vida de Jabes, porque Deus, ele aceitou aquilo que Jabes propôs no coração. Queridos, Deus tem um sonho para você. Deus tem um sonho, um projeto para realizar nas nossas vidas. E esse projeto, esse sonho, ele vai dar certo se você aceitar em nome de Jesus. Se você aceitar o projeto que Deus tem para a sua vida e buscar o Senhor, ele vai realizar com certeza. Escolha aquilo que Deus tem pensado a seu respeito. As pessoas pensam mal em você. Nós vivemos um mundo aí, por exemplo, as escolas hoje, se fala muito de bullying, né? E as pessoas colocam apelido nos nossos adolescentes, nos jovens, nas pessoas, nas empresas. As pessoas tentam taxar as pessoas para diminuir as pessoas, para deixar a pessoa sem autoestima. E nós servimos um Deus que não traz baixa estima para ninguém. O nosso Deus é aquele que restaura, aquele que traz esperança para nós. A palavra de Deus nos dá esperança. O mundo aí traz para nós desesperança, desestabilidade. Não desejo de lutar, não desejo de ir buscar aquilo que Deus tem. Nós temos que escolher aquilo que Deus tem para nossas vidas, queridos. Nós temos que sonhar planos de Deus para nós. Quantas pessoas estão desistindo do seu sonho porque alguém falou uma palavra, ou foi a mãe que, como a mãe de Jabes, falou, olha, esse menino causou muitas dores, então ele vai chamar dor
Ele vai chamar dor, eu não sei, talvez ele seria alguém rejeitado da família. Quantos filhos foram rejeitados por pais? Quantos filhos foram abandonados por pais? Hoje nós encontramos pessoas aí que estão sobrevivendo aí porque um dia foi abandonado pelos pais, mas hoje Deus ele mudou a história. Deus pode mudar a sua história, mudar a minha história também, queridos. A nossa vida não pode ser da maneira que o mundo taxou para que nós pudéssemos ser. A nossa vida não pode ser da maneira como o meu pai ou minha mãe, sem ser avisado, ou de uma maneira não sabe, colocou para que eu pudesse viver. Eu tenho que viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Deus, ele já sonhou para nós no tempo que a gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe. O Senhor já planejou algo maravilhoso para nós, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes e de coisas maravilhosas. Nós vemos aqui que as pessoas se culpam, né? Foi aquele fulano, eu estou vivendo uma vida assim porque foi fulano que fez isso, e tenta transferir a culpa para outros. Fala, olha, eu sou desse jeito porque alguém falou que eu seria, então por isso, então a culpa é dessa pessoa. Não, se nós estamos vivendo da maneira que nós estamos vivendo, aceitando as derrotas do passado, as tragédias do passado, carregando nas nossas costas isso é culpa nossa. Porque nós temos que tirar esse fardo que está em nós. Jesus ele falou que para nós aprendermos dele, porque ele é manso e humilde de coração, e o jugo dele é leve e o fardo dele é suave. E nós queremos carregar fardos pesados em nós, mas nós temos que jogar esses fardos fora, porque o Senhor tem fardo leve para nós. O Senhor tem o melhor para nossas vidas. É tempo de nós levantarmos e não aceitarmos as mentiras de Satanás. Por mais que as pessoas aí falam, não são as pessoas propriamente ditas, mas foi Satanás que instigou para que essas pessoas trouxessem nome para nós, para que nós não pudéssemos crescer, para que nós não pudéssemos alcançar a bênção do Senhor. Mas nós vemos uma coisa linda aqui, que Jabes, ele fez uma oração. A Bíblia fala que Jabes, ele invocou, no versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel. Queridos, Jabes, ele tinha conhecimento de Deus de ouvir falar. Eu não vou falar que ele tinha intimidade com Deus nesse momento agora, mas eu quero dizer que a intimidade dele foi depois da oração. Mas enquanto ele começou a orar, a Bíblia fala que Jabes invocou o Deus de Israel. Quem que invoca um Deus sem conhecer? Jabes, ele tinha ouvido falar dos grandes feitos do Senhor. Ele tinha ouvido falar que o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, abriu um mar vermelho, que alimentou o povo no deserto, que Deus fez milagre, água jorrar da rocha, que Deus ele fez com as pessoas passar o mar, e ele libertou o povo da escravidão. E ele falou assim, esse Deus, ele fez maravilha. Esse Deus, ele fez grandes coisas. Se esse Deus fez grandes coisas nos meus passados, nos meus pais, no passado, ele pode fazer grandes coisas na minha vida. E nós temos que falar que nem Jabes. Se Deus fez coisas gloriosas na vida de Jabes, ele pode fazer nas nossas vidas também, querido. Em meio à crise, em meio num momento como esse que nós estamos vivendo, Deus pode fazer grandes coisas. O povo de Israel estava lá escravo, sem esperança, escravizado, martirizado, mas Deus ele levantou Moisés e foi lá e libertou o povo, e o povo seguiu triunfante para habitar na terra que Deus tinha prometido. Deus tem uma terra para nós, Deus tem um espaço para nós, mas nós temos que acreditar e querer que Deus ele haja em favor das nossas vidas. Então Jabes, ele ouviu falar dos grandes feitos do Senhor e ele começou a invocar o Deus de Israel. Nós vemos aqui, queridos, que quando nós ouvimos as histórias que Deus fez,
É por isso que é importante a gente meditar na palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, as mensagens pregadas da palavra de Deus. É porque dali nós vamos ver as pessoas falar dos grandes feitos que o Senhor fez. E quando nós ouvimos falar dos grandes feitos que o nosso Deus fez, começa a gerar fé no nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, é gerado fé no seu coração e você faz que nem Jabes. Jabes, ele ouviu que o Deus de Israel tinha feito grandes coisas. Ele falou, se Deus fez na vida dos meus antepassados, Deus pode fazer maravilhas na minha vida também. Glória a Deus. E nós vemos aqui que a fé não nasceu no coração de Jabes por acaso, mas é porque ele ouviu a palavra de Deus. E nós queremos meditar agora, queridos, nos pedidos que Jabes fez da oração. Porque a Bíblia começa a falar assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Olha só, não sei quantos irmãos você tem, eu tenho muitos irmãos. Mas eu quero crer que a família de Jabes era uma família de ilustre. Era uma família benquista. Mas aí a Bíblia fala que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Talvez seus irmãos galgavam alguma posição aí. Alguém olhava para os seus irmãos e honrava os irmãos dele. Falava, olha, que coisa, hein? Eu queria ser igual a você. Olha, Deus tem abençoado a sua vida. E Jabes, as pessoas olhavam para Jabes e falavam assim, esse é aquele que causa dor. Esse é aquele que causou sofrimento na mãe dele, vai causar sofrimento e ele vai levar isso aí para a vida dele. E aí os irmãos dele, olha, esse aí, o irmão dele, é uma bênção. Mas Jabes era considerado como alguém que não era bênção. E Jabes, ele não aceitou isso. Mas a Bíblia fala que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele mudou a história através dessa oração. Nessa oração, queridos, eu quero registrar para vocês e nós vamos colocar os banners aí para vocês entenderem. Primeiro, ele faz 4 pedidos. Primeiro pedido que Jabes ele faz na sua oração. Ele faz um pedido assim. Eu quero que me abençoe. Ele fala ali na primeira oração, invocando o Senhor. Ó, tomara que o Senhor me abençoe. Primeiro pedido ele pediu para que o Senhor abençoasse ele. Queridos, quando ele fala de bênção, nós vemos muitos lugares aí, pega essa oração de Jabes, nós vemos nas doutrinas da prosperidade, na teologia da prosperidade, fala da oração de Jabes, era uma oração poderosa. Se você fazer a oração de Jabes, você vai ter a vitória, você vai conseguir vencer. Queridos, o que eu quero falar para você, o que era de Jabes foi para Jabes. O que é para você, Deus tem algo para você. Ou talvez seja melhor que Deus tinha para Jabes. Mas nós não necessariamente a gente precisa fazer a oração nas mesmas palavras de Jabes. Mas nós temos que crer no Deus que abençoou Jabes. E isso nós precisamos ter. E aí nós vemos que Deus, ele fez aquilo na vida de Jabes, porque ele buscou. Ele pediu, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. E o Senhor, ele atendeu. E eu quero dizer para você, em Provérbios 10, capítulo 10, versículo 22, fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ser abençoado por Deus, queridos, não significa dizer ter muito dinheiro. Porque as pessoas falam que essa oração de Jabes é só para riqueza. Não, Deus, ele traz riqueza também. Mas o que nós precisamos entender é que Jabes foi abençoado de várias sortes de bênção. Ele foi abençoado de uma maneira ampla, de uma maneira plena. Ou seja, ser abençoado por Deus é estar feliz, queridos. Porque nós conhecemos aí quantas pessoas é rico, mas não é feliz. Quantos ricos você já entende, já você conhece que entrou em depressão? Quantas pessoas ricas já tiraram a sua própria vida? Se desiludiram, foram à falência, porque tinha riqueza, mas não era feliz.
Não era abençoado. Ser abençoado é estar feliz no Senhor, queridos. Com um pouco, ou talvez daquilo que você tem. A Bíblia fala, se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. E aí Jabes, ele buscou a bênção do Senhor. E ser abençoado é estar feliz na presença do Senhor. Quando ele diz, Deus me abençoe, ele está dizendo, me falaram que a minha vida seria ruim. Ou seja, ele fala assim, falaram para mim que a minha vida seria ruim, mas eu quero mudar o quadro, mas permita o Senhor me abençoar. O que me permita ser aquilo que o Senhor chamou eu para ser. É isso que ele está pedindo. Ele fala assim, eu não quero que aquela palavra que foi colocada no meu passado, na minha vida, eu não quero essa palavra, mas eu quero escolher viver aquilo que Deus tem para a minha vida. É isso que é o primeiro pedido de Jabes. Eu quero que me abençoe. Segundo pedido, ele fala assim, alargues as minhas fronteiras. Segundo pedido, alargues as minhas fronteiras. Aqui ele estava fazendo, como eu falei, ele estava fazendo as divisões da terra lá para as tribos. E Jabes, ele olhou para aquela cerca ali, aquele cercadinho, e ele falou assim, Senhor, eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Ele viu a terra que ele ia ter, que ele ia possuir. Ele não estava sendo egoísta não, queridos. Ele estava olhando assim, olha, Senhor, eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. O que ele está querendo dizer é que aquilo que o povo estava repartindo para ele iria ser pouco pelo aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Ou seja, Deus iria fazer mais. Quando Jabes está falando assim, alargue as minhas fronteiras, ele estava falando assim, isso aí, o que vocês estão me dando vai ser pouco. Senhor, alarga minhas fronteiras, porque o que o Senhor vai fazer na minha vida vai ser algo maravilhoso, algo tremendo. E quando nós achamos e pedimos para alargar nossas fronteiras, nós pensamos que Deus tem que dar muitas casas, muitos carros. Não é isso que Jabes estava falando. Jabes estava falando assim, alargue as minhas fronteiras, Senhor, porque eu quero ser bênção e eu quero abençoar muitas pessoas também. Eu quero me envolver, eu quero ser esse transmissor de bênção. Eu não quero mais levar o nome para as pessoas que eu causo dor, mas eu quero levar o nome do Senhor para que as pessoas sejam abençoadas. Então, Senhor, alargue as minhas fronteiras para que eu possa alcançar as vidas. E ele diz, Deus, eu acho que isso aí é pouco, é pequeno demais para aquilo que o Senhor quer fazer da minha vida. Alargar as fronteiras, queridos, é isso. Terceiro pedido da oração de Jabes, Jabes fala assim, que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. Uma coisa é certa, queridos. Às vezes a gente pede assim a bênção, como foi o primeiro pedido que Jabes fez. A segunda oração, eu quero que o Senhor alargue a minha fronteira, me dê campo de atuação para que eu possa atuar, estar bem, abranger muitas pessoas, isso aí é importante. Mas ele fala assim, o terceiro pedido, que seja comigo a tua mão. Quantas pessoas pedem a bênção do Senhor? Quantas pessoas pedem para o Senhor alargar suas fronteiras? Ele entende que é casa, carro que o Senhor dá, e o Senhor Deus dá. Mas ele falou assim, mas eu quero que o Senhor seja comigo a tua mão. Queridos, quando Jabes está falando, eu quero que o Senhor seja comigo a tua mão, ele fala assim, ó Senhor, mesmo que eu seja abençoado por ti, mesmo que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que eu tenha campo de atuação para estar atuando, eu não quero esquecer de ti, não, Senhor, eu quero que o Senhor continue comigo. Quantas pessoas pedem para Deus abençoar, o Senhor abençoa, dá tudo para ele, mas ele começa a se esquecer de Deus, ele não quer mais a mão de Deus lá direcionando. Quando Jabes está falando que seja comigo a tua mão, ele está falando assim, eu quero que o Senhor continue dirigindo a minha vida. Eu não quero dirigir a minha vida não, eu quero que o Senhor continue dirigindo a minha vida. Mas as pessoas que têm dinheiro, que ganham, que é abençoado por Deus, eles falam assim, olha Senhor, alarga minhas fronteiras, me dê riqueza, mas quando eles têm,
ele esquece de ser guiado pelo Senhor. Mas Jabes, ele não abriu mão. O Senhor vai alargar minhas fronteiras, mas eu quero também que o Senhor não deixe de mim. Eu quero que o Senhor continue me abençoando, me direcionando. E essa oração de Jabes, ela foi atendida. A Bíblia fala que ela foi atendida. E nós vamos para o quarto pedido. Ele fala assim: e me preserves do mal, de modo que não me venha a aflição. Quantas vezes as pessoas têm tomado o nome por aí e ela é abençoada, é usada por Deus, ela canta, ela prega, mas quando ela está sozinha no seu vazio, e aí vem aflição no coração dela porque ela lembra de algum passado. Ela lembra de alguma coisa que ela fez ou que aconteceu na vida dela, ou alguém machucou a vida dela, algum trauma ela sofreu no passado dela, e ela vem e ela começa a refletir, e ele fala assim: Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras, eu quero que a sua mão seja comigo, mas eu quero, Senhor, que o Senhor me preserve do mal, não deixe o mal vir sobre a minha vida, que o Senhor seja o meu protetor. Não adianta nós sermos abençoados e deixar a presença de Deus, porque o Senhor, ele tem que ser o nosso protetor. Ele fala assim: de modo que não me venha a aflição. Quantas pessoas aflitas, queridos, vivendo de aparência, vivendo um evangelho de aparência. Parece que está bem, mas não está bem. Eu quero dizer para você que Paulo, ele estava na cadeia, mas ele estava bem. E ele falava assim, olha, ele escreveu uma carta da prisão falando assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E Jabes, ele fez essa oração: eu não quero viver aflição, eu quero viver alegria. Eu quero que o Senhor me preserve do mal. Queridos, nem toda oração é respondida. A oração, a Bíblia fala que Deus respondeu, lhe concedeu o que tinha pedido. Deus abençoou a vida de Jabes, alargou as fronteiras dele. Deus concedeu na sua oração. Sabe por quê? Porque ele não tinha interesse próprio. A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 2 em diante, vai falar que algumas orações não são respondidas. Sabe por que algumas orações não são respondidas? Olha só o que Tiago ele fala no capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanchardes em vossos próprios prazeres. Queridos, muitas orações não são respondidas porque as pessoas oram em favor de si próprias, para esbanjar nos seus prazeres. Jabes, ele fez uma oração do coração dele, não com intenção de ser o melhor, mas Deus fez ele ser mais ilustre do que seus irmãos por causa do coração dele. Que tenhamos um coração, queridos, igual ao coração de Deus. Que nós precisamos mudar a forma de orarmos. Quando nós mudarmos a nossa forma de orarmos, aí nós vamos ver que nós vamos ser respondidos nas nossas orações. Aí você vai falar: pastor, mas como eu vou mudar a forma de orar? Muitas pessoas interpretam o Salmo 37 ali, do versículo 2 em diante, e interpreta mal. A Bíblia fala, o Senhor concederá, uma parte só do versículo, o Senhor concederá o que deseja o seu coração. Só que as pessoas, ela crê nessa palavra, fala: não, o que eu desejo, o Senhor vai conceder. A Bíblia fala que o Senhor vai conceder o desejo do meu coração. Mas aí ele esquece que o versículo que começa falando assim: agrada-te no Senhor, faz o bem. Tem pessoas que fazem o mal um ao outro, tem pessoas que falam mal da vida do outro, tem pessoas que invejam a vida do outro, depois quer orar e quer ser abençoado como Jabes. Não vai ser abençoado. A Bíblia fala assim: faz o bem, habita na terra e faz o bem. E ele fala assim: agrada-te no Senhor, deleita no Senhor. Aí ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Deleitar no Senhor é ter intimidade com o Senhor. Deleitar no Senhor é conhecer a vontade de Deus, é deitar no colo de Deus e começar a entender os projetos de Deus.
Sabe por que Deus concedeu o pedido de Jabes? Porque Jabes ele estava conhecendo o coração de Deus e Deus conheceu o coração de Jabes. Você precisa conhecer o coração de Deus para que os desejos de Deus sejam transferidos para o seu coração, para que você possa ser abençoado, para que as suas fronteiras sejam alargadas, para que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e para que não venha nenhuma aflição e nenhum mal sobre a sua vida. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar por vocês agora. Senhor, nosso Deus, te louvo, Senhor, por essa oportunidade de realizarmos mais um momento crescendo na verdade. Sabemos das dificuldades, temos dificuldade às vezes, Senhor, de gravação. Mas, Senhor, muitas coisas assim de impedimento, Senhor, para nós fazermos a Tua obra. Mas eu quero que a Tua mão esteja sobre nossas vidas, sobre esse trabalho, que o Senhor venha abençoar. Ó Senhor, as pessoas que ouviram essa palavra, Senhor, que o Senhor venha visitar, venha, Senhor, agir na vida dos seus filhos, Senhor. Que o Senhor conceda da sua bênção, Pai, sobre eles. As pessoas que ouviram essa palavra estavam precisando, Senhor, que o Senhor venha confortar esses corações. Nós estamos vivendo um período, Senhor, de dificuldade, mas Tu és o Deus que nós queremos sempre olhar e queremos que a Tua mão esteja nos guiando, Senhor. Protege a nossa família, o nosso lar. Ó Senhor, ser com aquelas pessoas que estão doentes, esteja curando. Aquelas pessoas que estão perdendo o seu ente querido, Senhor, que o Senhor venha confortar corações. Meu Deus, nós Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem concedido a nós. Que o Senhor venha, Senhor, plantar essa verdade da Tua palavra em cada coração e em cada vida, que nós possamos viver a verdade da Tua palavra e que coisa extraordinária possa acontecer na vida, Senhor, dessa pessoa que ouviu essa palavra, que o Senhor possa mudar a história, que eles possam escolher viver aquilo que o Senhor tem para a vida dele, Senhor, escolher e não aceitar as coisas do passado, mas querer viver aquilo que o Senhor tem. Porque o Senhor tem plano, o Senhor tem projeto para nossas vidas. O Senhor, nós precisamos, Senhor, procurar agradar a Ti. E nós precisamos entender qual é a Tua vontade para nossas vidas. Ó Senhor, eu Te peço a Tua bênção sobre cada filho Teu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero dizer para vocês, se você gostou dessa mensagem, dá o seu like. Mas não só dá o seu like, ou faça o seu comentário no canal nosso, mas também compartilhe essa mensagem. Muitas vezes as pessoas têm compartilhado tantas outras coisas e não têm compartilhado as mensagens da palavra de Deus. Eu quero pedir para você, compartilhe com um amigo seu, com pessoas que você conhece, pessoas que estão distantes de você. Eu faço parte de alguns grupos, vários grupos, eu coloco nesses grupos também a mensagem da palavra de Deus. Se você faz parte de algum grupo, coloque essa mensagem da palavra de Deus. Deus, ele vai mudar a história. Você pode ser um canal de bênção também do Momento Crescendo na Verdade, e também enviando essa mensagem para muitas pessoas. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua vida. Esse foi mais um Momento Crescendo na Verdade. Fique na paz. Deus abençoe.